noite, irmãos e amigos. Estamos contentes, podemos estar aqui nesta noite para prestarmos um culto ao nosso Deus. Queremos agradecer pela sua participação e esperando que nesta noite possamos ser abençoados pela palavra de Deus. Que você seja ricamente abençoado nesse tempo que vai estar conosco, nos assistindo, e que o Espírito de Deus possa traduzir para o seu coração as palavras que nesta noite vão ser transmitidas e também os louvores que vão ser apresentados. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Queremos agradecer a Deus por todas as mães, não só da nossa igreja, mas de todas as partes e de todos os lugares. Nós vamos entoar alguns cânticos alusivos ao Dia das Mães, mas antes nós queremos orar, dando início ao nosso culto nesta noite. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo dia que nos deste e pela semana que tu nos concedeste e pela alegria de podermos estar aqui, ó Deus, para cultuarmos o teu nome. Gostaríamos de ter a igreja presente nesta noite, mas infelizmente ainda não é possível. Nós estamos, ó Deus, esperando que o Senhor nos dê oportunidade em breve de voltarmos a nos reunir para prestarmos culto ao teu nome. Queremos, ó Deus, te agradecer por este dia dedicado às mães. Queremos, Pai, te agradecer pela missão que tu deste às tuas servas de darem à luz, de conceberem e de poderem ter os seus filhos, e agora muitas dessas mães já podem ver a sua segunda ou terceira geração. Queremos, ó Pai, pedir as tuas bênçãos sobre todas elas e a tua bênção para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 367, Firme na Rocha. E vamos aqui fazer uma substituição no coro, onde se diz nossa morada, nós vamos cantar nossa família na rocha está. Uma casa bem pra
você e sua casa. Fala da comunhão e como a família deve viver na presença de Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Eu gostaria de ler 2 versículos da Palavra de Deus para aproveitar e homenagear as mães da nossa igreja e todas as mães, né, que estão nos assistindo. E lembrando, né, que o mais importante na missão de ser mãe é o temor a Deus. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as suas próprias mãos. A minha homenagem a todas as mães, que sejamos tementes a Deus para sermos sábias diante desta grande missão, a de ser mãe. Bem, para os filhos que têm suas mães é um dia de alegria, mas para aqueles que já perderam, já não tem mais em sua companhia as suas mães, é um dia de saudades e de tristezas. Como no meu caso, já não tenho mais a minha mãe, mas nós agradecemos a Deus pela memória que temos dela, pelas lembranças do seu caráter, do seu testemunho como crente fiel a Jesus e que guiou seus filhos, orientou-os na doutrina cristã. Ela deixou um legado grande, não deixou riquezas nem heranças, mas deixou para nós a maior riqueza, que foi o Evangelho de Jesus Cristo. Essas lembranças eu guardo de minha mãe, e numa época em que as coisas, num tempo em que as coisas eram tão difíceis, muitas vezes, eu me lembro, era criança, o meu pai sem trabalho, desempregado e com a casa cheia de filhos, precisando colocar
o alimento em casa e saía pelas ruas em busca de algum trabalho, de um bico, para poder comprar pelo menos 1 quilo de feijão. E a minha mãe, como que fazendo milagre, ela multiplicava aquela pouca comida e era a primeira a se levantar e a última a deitar, sempre em frente do fogão, preparando a comida para a família, para os filhos. E em se tratando, em falando de fogão, eu me lembro de uma poesia do saudoso Gioia Júnior, e com certeza quando ele compôs essa poesia, quando ele escreveu, foi numa época em que as donas de casa não trabalhavam fora, elas eram exclusivamente mães de família e se dedicavam exclusivamente aos seus filhos. E essa poesia me faz lembrar de minha mãe, e com certeza você, ao ouvi-la, vai também se lembrar de sua família, de sua mãe. E ele diz assim: uma constante chama de gás aquece a panela que chia na cozinha, enquanto um cheiro forte de tempero enche a casa. Ela está na frente do fogão, trincheira de mais de 20 anos de pé à espera, na frente do fogão, enquanto os filhos crescem, vão sendo modelados pela vida e pelo tempo, chegam e a beijam na testa, e ela na frente do fogão. Chegam e dizem o olá distante, e ela na frente do fogão. Chegam e não dizem nada, e ela na frente do fogão, porque a chama abraça o fundo da panela para que o jantar fique pronto, para que eles matem a fome e cresçam mais e se afastem dela cada vez mais. Ali, na frente do fogão, o seu rosto, outrora liso e jovem, foi sendo curtido em sal e fogo, em fumaça e tempo, em sofrimento e espera, em susto e ingratidão. E ela, paciente e quieta, em frente do fogão, chega o marido, que o tempo também se incumbiu de transformar em cansaço e desesperança, e traz para a cozinha os problemas da rua, a insegurança no serviço, o orçamento estourado, a fila, a espera, o desconforto, a condução, e ela na frente do fogão. Não mais o beijo quente do retorno, o olhar em festa, os planos em comum, um acre silêncio tempera a janta, uma dura troca de olhares que já não se perguntam, porque não há respostas a dar, e é o boa noite de sempre. Nas ruas, os amigos no bar bebendo a mesma dura cachaça, e nervosa insatisfação em casa o vazio que os filhos deixam quando saem a medir a noite com os amigos, e os coloridos sonhos de novela e a companhia da televisão. Eu te peço por ela, nesta hora em que as sombras iniciam a escalada de mais uma noite, pela sua alegria, pela sua ilusão, guarda a mulher em frente do fogão, nesta hora marcada pelo cheiro forte do tempero, pela chama quase parada do fogão de gás, enquanto eles não chegam
dos caminhos da noite, dos perigos do trânsito e do ódio dos homens, que ela tenha calma, que ela, Senhor, tenha paz. Sobre a sua cabeça envelhecida, estenda a tua poderosa mão, e que ela possa ter a alegria da vida na hora do preparo da comida em frente do fogão. Nós queremos, antes de lermos a palavra de Deus, pedimos as orações pelo Jonatas e a Patrícia. Ele trabalhando às madrugadas, não sabemos, contraiu um resfriado e teve uma febre de anteontem para ontem. Hoje ele está melhor, mas diante dessa pandemia a gente fica de orelha em pé, fica preocupado, não sabendo se é um simples resfriado ou se tem a ver com, queira Deus que não, com esta Covid-19. Então pedimos que os irmãos orem pelo Jonatas e a Patrícia. Eles não estão vindo em casa para resguardarem, para não colocarem em risco enquanto não souberem a causa dessa dor de garganta e dessa pequena febre que ele está tendo. Enquanto não tiver um resultado, é melhor se resguardar e esperar o momento certo. Por isso que eles não estão hoje aqui conosco, por causa disso. Então vamos pedir, nós pedimos pela manhã e pedimos agora também as orações dos irmãos em favor do Jonatas e também em favor da Patrícia, para que Deus possa ajudá-los, abençoá-los e estar com a sua mão de proteção sobre eles. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Vamos ver primeiramente Provérbios, capítulo 31. A Rita já fez uma leitura nesse texto e nós gostaríamos também de nos ater a esse tema, o capítulo 31, que não foi Salomão quem escreveu, foi o rei Lemuel, não é? Ele fala sobre a mulher virtuosa, nos versículos 10 e o verso 30, 10 e 30. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E nós poderíamos até dizer, como o texto nos autoriza isso, o de caras joias. E também o versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Os planos de Deus para a mulher. Irmãos, todos os planos de Deus têm fins em si mesmos e propósitos definidos. Com a criação do homem, não poderia ser diferente. Deus criou os animais como meio de alimentação do homem para o equilíbrio do ecossistema, mas eles não são a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o processo da criação do homem foi diferente, enquanto que para criar os animais, as outras coisas,
Deus apenas ordenou e tudo passou a existir. Com a criação do homem foi diferente. Ele usou um método diferenciado. No capítulo 2 de Gênesis, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, homem e mulher, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Tem uma outra versão que diz: macho e fêmea os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Perceberam a diferença entre a criação dos animais e a criação do homem? Ele não disse: façamos os animais, os quadrúpedes, os répteis, as aves, conforme a nossa semelhança. Não. Ele apenas ordenou que surgissem, que aparecessem, e apareceram, foram criados. Enquanto que, no momento de criar o homem, o processo, o método foi diferente. Ele disse: façamos o homem, homem e mulher, conforme a nossa imagem e semelhança. É interessante que Deus criou os animais em dois gêneros, macho e fêmea, para procriarem e se multiplicarem na terra. Mas Deus não poderia manter comunhão com os animais. Tinha que ser um ser com a mesma natureza e semelhança, para Deus se identificar com ele. A mulher foi criada, irmãos, para ser bênção na vida do marido, na vida dos filhos. Deus não criou o que antigamente, há um tempo atrás, eles passaram a denominar certas mulheres da sociedade famosas que apareciam na mídia, dando nomes para elas, por causa do seu formato físico, da sua forma física. E elas receberam certos nomes de melancia, morango, pera e etc. Deus criou a mulher para ser bênção na sociedade, para ser não só procriadora, mas para ser exemplo para as suas famílias. Ele criou a mulher para ser bênção. Quando Deus chamou Abraão e pediu-lhe que saísse de Ur dos Caldeus, que foi que Deus prometeu a Abraão de fazer dele uma bênção. A mulher de Abraão, Sara, também seria uma bênção, juntamente com o marido. A Bíblia fala que homem e mulher serão abençoados quando andam com Deus, são cumulados de bênção, são privilegiados por Deus
por serem instrumentos de bênção. A mulher que é bênção é aquela mulher que ama a Deus. Hoje, a mulher não é louvada ou elogiada pelo seu caráter, pela sua postura, pela sua piedade, pelo seu papel de mãe, de esposa, mas pelo seu físico. Então, irmãos, fica de lado, em segundo plano, a parte íntima, o caráter, a índole, o comportamento da mulher. E é isso que Deus valoriza, é a parte íntima da mulher. E o apóstolo Pedro fala sobre isso. Na primeira carta, capítulo 3, ele diz: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, a estética, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não parece e não perece e não tem muito valor diante de Deus. Aí eu pergunto, onde é que nós vamos encontrar as mulheres virtuosas? Infelizmente, não são muitas, são poucas e raras, a ponto de Salomão perguntar: mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Seu marido é respeitado na porta quando se assenta entre os anciãos do povo. Naquele tempo as cidades eram muradas e as pessoas sentavam-se nas entradas principais da cidade e ali ficavam conversando. Os anciãos da cidade, os jovens, os adultos, e um dos assuntos que eles comentavam era esse. Eles não estavam falando da vida alheia, bisbilhotando a vida alheia, mas eles comentavam o comportamento de certas famílias da cidade, de certas mulheres virtuosas ou mulheres não virtuosas. Irmãos, a Bíblia fala, como já vimos em Eclesiastes ou em Provérbios, que a mulher que é bênção é aquela que honra a seu marido. Lembram de Esther, quando o rei assinou o decreto e o fez promulgar, e foi publicado em todo o reino, todas as mulheres. Esse foi o decreto que o rei estabeleceu. Todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais ricos quanto aos mais pobres. Esther capítulo 1, versículo 20. Que decreto interessante esse! Será que o rei estava vivenciando uma crise nas famílias do seu império, do seu reino, ao ponto de aprovar um decreto, de fazer, espalhar esse decreto pela cidade, para que as famílias tomassem conhecimento e mudassem, consertassem aquilo que estava errado? 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo fala: mulheres, do mesmo modo, cada um de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não são convertidos, sejam salvos, sem palavra alguma, pela conduta de sua esposa, ao observarem vosso comportamento cheia de temor. Olha, irmãos, quando ele fala de submissão, essa palavra, tantas vezes ela é mal interpretada, sofre
um sentido pejorativo, quando na verdade o sentido de submissão aqui é estar ao lado do esposo, do marido, para juntos, não é, conduzirem as suas famílias, os seus filhos, numa direção correta. A Bíblia fala também que a mulher que é bênção é aquela que é exemplo para os filhos e para o seu cônjuge, para o seu esposo. Pode ter certeza que eles, esposos e filhos, via de regra, não vão chamar a atenção pelo comportamento errado dentro ou fora de casa, mas eles estarão observando e avaliando o caráter de suas esposas e de suas mães. Olha o que eles dizem a respeito daquela mãe que é bênção. Provérbios 31, voltando a esse texto: seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. O marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu superas a todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme a Deus, esse temer aqui não é ter medo, mas é um temor reverência. A mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada, ela será vista com outros olhos, porque todo o seu perfil, toda a sua performance será diferente. No seu jeito de se apresentar, de falar, de vestir, de tratar com os outros, de se relacionar com as suas famílias, vai ser diferente. Irmãos, a mulher que é bênção, ela é prudente e cautelosa com as palavras que saem de sua boca. Ela não negligencia a sua casa para estar na casa dos outros ou das outras. Ela é prudente no falar, procura ajudar os outros com palavras de conforto. Quanto às mulheres, Tito, Paulo fala na carta que escreve a Tito, no capítulo 2. Olha, são recomendações, irmãos, importantíssimas para as mulheres, para as mães, para as donas de casa. Preste atenção no que Paulo fala nesse texto que ele escreve a Tito. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, não de casas, mas de casa, de sua casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, existem mulheres já de idade e são péssimos exemplos para as suas filhas, para os seus filhos. Eu ouvi recentemente de uma pessoa já de idade, já avós ou avó ou avô, dando conselho para a sua filha se separar. Se for continuar desse jeito, é melhor se separar. Onde estão os conselhos? A maturidade para ser um conselheiro, uma conselheira para a sua filha e para o seu filho, ao invés de estar torcendo pelo divórcio, pela separação do casal.
Isso é falta de maturidade, de espiritualidade na vida dessa pessoa. Então a mulher que é bênção, ela age diferente. Ela vai ser um exemplo para os seus filhos, para as suas filhas, para o seu marido. Tem pessoas, irmãos, que passam horas e horas, estou falando, homens também, mas como nós estamos aqui tratando do papel da mulher, mulheres que passam horas e horas em frente à televisão, irmãos. Deixa o tempo correr, não se vê essa pessoa um momento fazer uma oração ou pegar a sua Bíblia para ler. Que exemplo essa mãe, essa avó está sendo para a sua família? Irmãos, a mulher que é bênção, ela é prudente, ela é vigilante, ela é idônea. O que quer dizer idoneidade? Uma pessoa equilibrada, madura, sensata. Ela tem sempre uma palavra assertiva, uma palavra abalizada para, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, ajudar quem precisa, seja de sua casa, seja de fora. Irmãos, nós conhecemos uma senhora, hoje de saudosa memória, que nos deixou algum tempo atrás, a irmã Cora Taylor. Aquela mulher foi um exemplo, irmãos, de esposa, de mãe, de avó e bisavó. Foi uma esposa que trabalhou ao lado do seu companheiro por longas datas nas tribos indígenas, inicialmente, depois na cidade. E na cidade onde eles moraram, aquela mulher era respeitada na cidade, conhecida de quase toda a cidade. Naquele tempo, uma cidade interiorana pequena. Ela era procurada pelo povo da cidade para aconselhamento. Era uma conselheira nata para o povo daquela cidade. Respeitada, acatada, considerada e amada por aquele povo. A irmã Cora Taylor foi uma mulher bênção, um exemplo a ser imitado, um exemplo a ser seguido. Você também pode ser essa mulher, essa mãe, essa esposa, essa avó, essa bisavó. Basta você tomar uma atitude. Não, eu tenho que renunciar a certas coisas que estão me escravizando. Eu tenho que renunciar a isso para poder me dedicar à minha família. A minha família precisa de mim, precisa dessa mãe, precisa dessa avó, dessa conselheira. E você foi chamada para ser, não só para gerar filhos, porque gerar é fácil, mas para ser uma conselheira, para ser um baluarte no seio de sua família. Portanto, eu gostaria de deixar essa mensagem para você nesta noite, desejando que essa palavra possa ajudar você a mudar aquelas áreas de sua vida em que você não tem sido exemplo para suas filhas, para seus filhos, nem para o seu esposo, nem para as pessoas de fora. E nesse dia em que as mães são homenageadas, que você mereça, porque tem mães que não merecem,
as homenagens. Assim como também existem filhos que precisam melhorar suas atitudes e comportamentos em relação aos seus pais. Tem filhos que passam o ano todo maltratando, ofendendo, ferindo, fazendo os pais chorar. Chegam no dia das mães ou no dia dos pais, vêm eles com um buquê de flores ou com presente. Para que isso? Não vale. Não tem valor. A necessidade de que nos 365 dias do ano, os filhos precisam dedicar-se inteiramente, devem esmerar-se por estarem ao lado de seus pais, de suas mães, para ajudá-los, para socorrê-los, para andar com eles. E principalmente quando os pais envelhecem, e que precisam de uma mão amiga, forte, para segurá-los, para conduzi-los por essa vida até o fim. Que o Senhor abençoe os lares do nosso país, abençoe os lares da nossa igreja e de nossas igrejas, e que nós aprendamos neste dia, filhos, mães, esposos, netos, aprendam a valorizar as famílias que vocês têm. Que Deus os abençoe. Nós vamos cantar agora uma música que fala sobre eu e a minha casa. Daniel, vamos ajudar aqui, tudo bem? Bem, irmãos e amigos, agradecemos a Deus por esse tempo, pela sua presença conosco, mesmo à distância, mas em espírito nós estamos unidos, nós estamos juntos, aos irmãos da igreja. Hoje eu fiz uma carta, né? E para a igreja, mas serve também para outros irmãos. E naquela carta eu exponho assim o que está no meu coração. E eu gostaria que os irmãos, ao lerem essa carta, que está no Messenger,
e também no Facebook possam sentir, perceber que tudo aquilo que eu gostaria de falar pessoalmente com você, eu estou falando através dessa epístola, né? Porque epístola é sinônimo de carta. Então, que Deus possa nos abençoar, que você tenha uma semana de paz, de bênção, e que os nossos lares sejam, mais uma vez, protegidos dessa coronavírus, que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos proteja. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este culto online, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, pelos cânticos, pelos louvores. Queremos, Pai, que o Senhor nos ajude, queremos que o Senhor faça de nós instrumentos de bênção em tuas mãos. Abençoe os lares, abençoe as famílias, abençoe as mães, Senhor, em toda parte, as de nossa igreja, de outras igrejas e de todo mundo, que o Senhor possa derramar tuas bênçãos sobre elas, possam abençoar os seus lares, possam curar as suas enfermidades, possam protegê-las, ó Deus, dessa Covid-19. Proteja-nos, dá-nos a tua bênção no decorrer desta semana, a tua proteção, abençoe o Jonatas, cura-o daquele, se for o resfriado, que o Senhor põe as tuas mãos sobre ele. Se for algo pior, o Senhor tem todo o poder de agir, de operar e de curar. Abençoa a vida dele, da Patrícia, abençoe todos os nossos entes queridos, espalhados por muitos lugares. Pai, abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso presidente, as autoridades constituídas, abençoa, Pai, os missionários espalhados pelo mundo, abençoe as suas igrejas espalhadas em toda a terra e abençoa, Pai, aqueles que estão nos hospitais, vítimas dessa doença, que o Senhor possa lhes dar a cura, a restauração e a recuperação de sua saúde. Em nome de Jesus. Amém.